Será que você vive aprisionado dentro da Matrix? Um sistema que funciona como uma prisão mental? Neste vídeo eu quero partilhar com você 7 sinais que indicam claramente que você vive dentro dessa Matrix. E é importantíssimo nós termos esta consciência, porque só sabendo que estamos prisioneiros dentro da nossa própria mente e dentro do sistema é que nós nos podemos verdadeiramente libertar. Então vamos lá. Estes 7 sinais são sinais muito claros e que demonstram que você, de uma forma ou de outra, não tem a total liberdade para escolher e decidir aquilo que você quer para a sua vida. Ok? E o primeiro sinal é muito claro. O primeiro sinal é que você se preocupa muito com a opinião dos outros sobre a sua própria vida. O que é que isto significa? Significa que todas as decisões que você toma, o tipo de casa onde você mora, o tipo de carro que você dirige, o tipo de emprego que você tem, o tipo de vestuário que você veste, é condicionado por aquilo que é a opinião dos outros, ou seja, a percepção dos outros. Você não toma uma decisão baseada naquilo que você realmente quer, mas está preocupado sim qual vai ser a opinião dos outros, a opinião da sociedade face a essa sua escolha. Muitas vezes nós pedimos opinião a um amigo, pedimos opinião a um familiar, e isso pode ser uma coisa válida, não é? Nós queremos de alguma forma intensificar ou solidificar uma decisão que já tomamos. Independentemente do que quer que seja, muitas vezes nós pedimos essa opinião apenas para reafirmar algo que já sabemos. Mas quando nós pedimos a opinião e somos condicionados por aquilo que o outro acha, a pessoa a quem estamos a pedir a opinião, então aí estamos aprisionados, porque estamos condicionados pela opinião dessa pessoa. Ok? Nós podemos dizer, Luís, mas eu tenho uma referência, aquela pessoa é muito importante para mim. Vejam bem, mesmo os meus clientes de mentoria, e que me pedem quase diariamente a opinião, eles são livres para decidir aquilo que eles querem para a vida deles. E eu sou muito claro. A minha opinião é apenas uma visão da mesma coisa, ok? E eles têm que ter a própria visão e têm que chegar a conclusões pela cabeça deles, pela própria mente deles, por aquilo que eles acreditam. Então eu acredito que quando nós estamos constantemente a observar aquilo que são as nossas decisões, condicionadas por aquilo que os outros vão achar, então aí, meus amigos, nós estamos a ser totalmente condicionados e vivemos aprisionados dentro da Matrix, ok? Segundo sinal. O segundo sinal é quando nós estamos constantemente presos ao nosso passado e ansiosos ou preocupados com o nosso futuro. Há muitas pessoas que tiveram um evento traumático, por exemplo, no passado e que não conseguem desapegar desse momento. Estão a revivê-lo constantemente. E qual é o problema? Sempre que nós recordamos alguma coisa do nosso passado, para a nossa mente aquilo está a acontecer no presente. Então vamos imaginar que foi uma situação que lhe trouxe sofrimento. Você vai sofrer novamente no presente, embora essa situação já tenha acontecido. Ok, ela não está a acontecer neste momento, mas a sua mente, o seu cérebro, acredita que está a viver aquilo no presente. Porquê? Porque você está a visualizar aquela situação. Então você vai ter a reação do seu sistema emocional, ou seja, as emoções vão ser exatamente como se estivesse a acontecer em tempo real. Então você vai sofrer tudo de novo. Okay? Então, quando nós vivemos apegados ao passado e a situações que podem ser positivas ou negativas, nós estamos constantemente aprisionados a um conceito de algo que já passou. O que nós devemos fazer é nós aprendermos a lição, sabermos exatamente o que é que isso representa para nós e darmos o passo em frente, sairmos desse passado. E a mesma coisa em relação ao futuro. E muitas pessoas que seguem o meu trabalho e que estão a tentar co-criar a realidade dos seus sonhos têm ansiedade em relação ao futuro. Estão sempre na expectativa, estão sempre quando é que vai acontecer, quando é que eu vou conseguir aquele carro, quando é que eu vou conseguir o emprego, o meu relacionamento de sonho. E nós não devemos jamais estar presos ao futuro. Porquê? Porque tudo na vida acontece no agora. A vida é toda desenvolvida no presente. O passado é um presente que já passou e o futuro é um presente que ainda não chegou. Nós devemos viver no momento presente. Okay? Então, quando nós temos esta âncora, vamos dizer assim, que nos prende ao passado ou então ao futuro, um futuro que nós não sabemos sequer se vai existir, porque vejam bem, em relação ao futuro, muitas pessoas têm receio que algo de negativo aconteça, não é? Então estão sempre preocupadas, será que pode acontecer isto, será que pode acontecer aquilo? O que elas não percebem é que sempre que têm essa expectativa ou esse receio de que algo negativo aconteça, elas vão atrair esse negativo para elas. Ok? Portanto, mais uma vez, nós atraímos aquilo em que estamos a pensar, o nosso alinhamento, a nossa vibração.
Então, se eu tenho medo que me aconteça alguma coisa no futuro, um problema, eu estou a atrair esse problema. Então, eu não posso estar preso ao futuro. Por isso é que eu digo que quando nós queremos co-criar a nossa realidade e queremos realmente utilizar todo o potencial da lei da atração, nós devemos acreditar no presente que aquilo já aconteceu. Porque naquele momento nós estamos a projetar no cosmos uma realidade distinta e depois é só puxar essa realidade para nós, dentro dos princípios da física quântica. Okay? A partir do momento em que nós imaginamos aquela situação, ela já existe. Nós depois é que temos que ir puxar para a nossa realidade, para o presente. Okay? Portanto, este é o segundo sinal. Terceiro sinal. Você toma as suas decisões baseadas no ego. O que é que isto significa? Você não escolhe um carro novo porque você gosta daquele carro. Você escolhe aquele carro novo porque você quer ter um carro melhor do que o seu vizinho, melhor do que o seu irmão, melhor do que um amigo. Imagine que você, por exemplo, vai a uma festa e você vai escolher a roupa. Você quer que a sua roupa seja a mais tchan, aquela mais chamativa, precisamente porque você quer chamar a atenção, quer se destacar perante os outros. Quando nós tomamos as nossas decisões baseadas no ego, ou seja, de querer ser melhor, ou de parecer melhor, ou de achar que temos mais do que os outros, isso no fundo aprisiona-nos. Porquê? Porque mais uma vez nos condiciona as nossas decisões. Nós tomamos as nossas decisões baseadas naquilo que é percepção dos outros e porque queremos ser melhor do que os outros. E o espírito de competição é um espírito saudável, não é? Nós queremos ser os melhores, ok? Mas quando isso é uma regra, ou seja, nós tomamos todas as decisões do nosso dia porque queremos parecer mais e melhor do que os outros, então aí nós estamos aprisionados. Constantemente aprisionados. Nós muitas vezes vamos nos afastando daquilo que verdadeiramente é importante para nós apenas porque temos esse espírito de competição não saudável, quase uma obsessão. E muitas vezes acreditem que eu no passado tomava decisões dessa forma. Eu queria ser melhor do que os outros, eu queria mostrar que tinha um diferencial em relação aos outros. E estava, no fundo, a afastar-me da minha essência. Aquilo que eu digo é sermos verdadeiros com nós mesmos, respeitarmos aquilo que são os nossos princípios, já nos trazem destaque, já nos permitem diferenciar no mercado. Por exemplo, o meu tipo de trabalho é um trabalho que não obedece ao padrão do mercado. E nem por isso a minha comunidade tem reduzido, tem sempre aumentado progressivamente, ano após ano. Entendem? Portanto, isto, para mim, 2021 está a ser um ano total de libertação mental e de saída da Matrix, não é? E digo-vos que realmente a parte do ego, quando eu removi o ego na minha tomada de decisão, ou no meu processo de tomada de decisão, fez toda a diferença. Hoje eu sou uma pessoa muito mais em paz, muito mais em harmonia, muito mais em equilíbrio, porque eu removi o ego. O ego era uma prisão gigantesca e que me mantinha dentro da Matrix, ok? Sinal número 4. Você não consegue perdoar os outros. E a parte do perdão exige uma maturidade espiritual incrível. Porquê? Porque perdoar não significa dar razão à pessoa, não significa esquecer a situação. Significa que nós tomamos a decisão de libertar de nós mesmos, ou seja, do nosso coração, um elemento tóxico. Porquê? Porque sentir raiva, ódio de alguém, independentemente dessa pessoa nos ter magoado ou não, isso apenas nos fere a nós mesmos, porque somos nós que carregamos esse sentimento negativo. Ok? Dizia-se muitas vezes que quando nós agarramos ou temos ódio ou raiva dentro de nós, é como ter um carvão em brasa na expectativa de o jogar a outra pessoa. Ou seja, quem se queima somos nós. Eu penso que até foi atribuída a Buda esta expressão, não sei se corresponde ou não. Mas o que eu digo em relação ao perdão é que quando nós temos a capacidade para perdoar, significa também temos a capacidade para desapegar. Desapegar de quê? Das emoções negativas que nos aprisionam. Porque quando alguém nos faz mal e nós não conseguimos perdoar, nós estamos presos a esse momento. Mais uma vez presos ao passado, a reviver aquela situação. O que nós temos que fazer é dizer eu perdoo esta pessoa, nem que não seja literalmente, mentalmente dizer eu perdoo esta pessoa e passar à frente. Dar um passo em frente, virar a página, como se costuma dizer. Já aconteceu, eu aprendi a minha lição, provavelmente não vou ter mais contacto com aquela pessoa, não a quero mais na minha vida, ok? Mas dou o passo em frente, esqueço aquilo, ok? E depois, em relação, por exemplo, quando nós fazemos mal a outra pessoa. Quando nós fazemos mal a outra pessoa, é preciso ter maturidade para pedir perdão, ok? Então nós reconhecemos que estivemos errados, pedimos perdão à pessoa, se ela aceita o nosso perdão ou não, isso já não nos compete a nós, ok? Mas nós libertamos esse peso. Sabemos que somos seres imperfeitos, que estamos em constante evolução e naquele momento cometemos um erro. A nossa imperfeição veio ao de cima.
Então, a partir do momento em que nós perdoamos, nós desapegamos e deixamos de estar aprisionados, ok? Depois, sinal número 5. Você trabalha o mês todo apenas para pagar contas. Isto é das prisões maiores que existe. Nós presos a um sistema económico. Porquê? Porque a grande maioria das pessoas tem um estilo de vida muito acima das suas possibilidades. Isto é uma coisa recorrente, precisamente porque nós temos a questão do ego, queremos mostrar que temos mais do que aquilo que efetivamente temos e, obviamente, também com a democratização do crédito, ou seja, toda a gente tem acesso a um cartão de crédito, a um crediário, é muito mais fácil a pessoa cometer erros na parte financeira. Então, quando nós trabalhamos o mês todo e chega ao primeiro dia ou ao segundo dia do mês e já não temos dinheiro, porquê? Porque tivemos que pagar todas as nossas despesas, as parcelas, as prestações, então nós vivemos aprisionados. Estamos dentro da Matrix, dentro de um sistema económico, ok? E digo-vos que não estar preso a isso, ou seja, que o dinheiro possa sobrar ao fim do mês, isso é a coisa mais libertadora que existe. E faz toda a diferença. E foi uma das coisas que eu tenho implementado nos últimos anos da minha vida e que mudou radicalmente aquilo que era a minha relação com o dinheiro e a minha sensação de prisão a um sistema de economia. Ok? Depois, sinal número 6. Você cumpre sem questionar todas as regras da sociedade. Eu acho que, especialmente depois de nós termos entrado neste processo muito complexo a nível mundial da pandemia, penso que muitas pessoas começaram a desenvolver aqui a necessidade de pesquisar mais sobre as coisas. Por outras palavras, tudo aquilo que as notícias e os meios de comunicação social diziam relacionada com esta pandemia, muitas vezes estava pré-formatado, ou seja, nós imediatamente assumíamos aquilo como uma verdade. Então, questionar e buscar a verdade que está por trás de cada informação que nos chega é fundamental. Quando nós aceitamos as coisas da forma como elas nos chegam e não questionamos, será que isto é verdade, será que não é verdade, nós estamos aprisionados a um sistema. Então, aquilo que eu digo é, valide sempre todas as informações que você recebe, porque muitas vezes você está a ser manipulado e nem está a perceber que isto acontece. Okay? Existem interesses económicos, políticos, não importa. O que importa é que você é muito facilmente manipulado. Todos nós, sem exceção. Então, com as redes sociais é a coisa mais fácil que existe. Ok? Então, valide sempre. Não obedeça sem questionar o porquê daquilo. Será que aquilo é verdade? Será que aquilo é mentira? Será que eu tenho mesmo que cumprir aquela regra? Qual é o preço que eu vou pagar se não a cumprir? É sempre fundamental nós termos o conhecimento e depois escolhermos conscientemente se devemos cumprir essa regra ou não. Não é porque toda a gente está a fazer que significa que é certo, ok? Eu costumo muitas vezes utilizar aqui a expressão, se toda a gente cometer um erro que ponha em risco, por exemplo, a nossa própria vida, nós não vamos fazer isso. Nós não temos que fazer o que a maioria faz. Nós temos que ser autores da nossa própria história e, de alguma forma, sermos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. E para isso é preciso questionar. Nós realmente validarmos tudo aquilo que nós acreditamos, ok? E, finalmente, o sinal número 7 é que você não tem coragem para mudar o rumo da sua vida. Eu já perdi a conta da quantidade de histórias de pessoas que me escrevem, por exemplo, por e-mail a pedir ajuda e que me dizem, Luís, eu sinto-me miseravelmente na minha vida. Eu não gosto da minha relação, já não há amor, não há respeito, casos, por exemplo, de violência, por exemplo. Eu não gosto do emprego que tenho, eu sinto realmente que não valorizo quem eu sou, eu não trabalho a minha imagem, tenho excesso de peso, tudo isso, mas eu não tenho coragem para mudar. Eu estou em piloto automático. E quando nós estamos em piloto automático e não temos a capacidade, a força de vontade e a disciplina para fazermos uma mudança, porque temos, mais uma vez, medo do futuro, não é? Se eu mudar, o que é que vai acontecer? Será que eu vou sofrer? Será que eu vou perder toda a minha estabilidade, tudo aquilo que conquistei? Isto é algo que nos aprisiona. Então, muitas pessoas vivem realmente vidas insatisfatórias, vidas infelizes, no fundo, e não têm coragem para mudar de vida. Porquê? Porque acreditam que existe um risco muito grande, uma falsa sensação de segurança que elas não querem perder, precisamente porque elas vão entrar rumo ao desconhecido. Porque quando nós mudamos de vida, nós entramos rumo ao desconhecido, é um ciclo novo, nós não sabemos o que é que está pela frente. Mas sabemos sim que, mais uma vez, aquilo que nos define não é o que nos acontece. Aquilo que nos define é a forma como nós decidimos reagir ao que nos acontece. Então, se você tem uma vida insatisfatória e não toma a decisão, não tem coragem para dar o primeiro passo noutro rumo, noutra direção, então você vive aprisionado.
Vive aprisionado a um sistema familiar, vive aprisionado a um sistema social, da cidade onde você mora, da percepção dos outros, da crítica dos outros, você vive aprisionado. E eu penso que nós termos estes 7 sinais e termos consciência de que eles são importantíssimos para, de alguma forma, nos dar aqui o sinal de que nós estamos ou não aprisionados e a viver dentro da Matrix, é fundamental. Então agora que eu pergunto a si desse lado é: algum destes sinais neste momento é presente na sua vida? Você tem algum destes sinais presente? Não tenha receio, não tenha medo, não tenha vergonha. Partilhe aqui nos seus comentários e diga que você está livre da Matrix ou que você ainda vive aprisionado dentro da Matrix. Para todos aqueles que ainda estão aprisionados, não se esqueçam, eu tenho novidades muito em breve aqui no canal, no mês de dezembro, que irá ajudar a si desse lado a sair totalmente, a libertar a sua mente. A mesma libertação que eu fiz ao longo deste ano de 2021 e que transformou por completo a minha vida. Eu posso vos dizer que hoje tenho uma vida extremamente equilibrada e tudo aquilo que eu sempre quis. Não só a questão material, ou seja, de eu ter manifestado os meus sonhos, mas de me sentir hoje verdadeiramente livre, independentemente de viver numa sociedade com regras e que nos condiciona. E isso faz toda a diferença. Ok? Eu ter a minha liberdade de pensar aquilo que eu quero, de definir o que eu quero para a minha vida, e isso, meus amigos, não existe nenhum dinheiro do mundo que consiga pagar. É uma liberdade, essa liberdade é uma liberdade multibilionária. Ok? Portanto, digo-vos aqui de experiência própria. Então partilhe a sua experiência nos comentários, diga-me também o que é que achou sobre a partilha que eu tive no vídeo desta semana. E já sabe, se ainda não é inscrito no canal, convido a fazer a sua inscrição e não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Não se esqueça também de curtir este vídeo e de partilhá-lo com o máximo de pessoas que você sente que vivem aprisionadas dentro da Matrix, para que elas também comecem neste processo de expansão de consciência e de libertação mental. Convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo. Espero que este vídeo tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço, a minha gratidão.